Este é o quinto livro da série de Anne Shirley, que a partir desse livro passa a chamar-se Anne Blythe, porque ela se casa com Gilbert Blythe na fazenda de Green Gables, onde ela tinha sido criada, e se muda para acredito que seja uma cidade fictícia, porque não consta lá no mapa do Canadá, se você pesquisar lá no Google Maps, não aparece nenhuma dessas duas regiões. No caso, ela se muda para uma casa ela e o Gilbert se mudam para uma casa em... Deixa eu só dar uma olhada aqui, esqueci. Anne e Gilbert se mudam para Four Winds Point, que fica próximo a Glen St. Mary. Tanto Four Winds Point quanto Glen St. Mary não aparecem no mapa, provavelmente são localidades fictícias no Canadá, na ilha do Príncipe Edward. E existem alguns personagens que aparecem nesse segundo livro, nesse quinto livro, na verdade, né? E quanto mais você lê os livros dessa série, menos a personagem principal se parece com a Anne da série da Netflix, Anne with an E, que, como você sabe, como já falei aqui, Anne with an E foi uma adaptação dessa obra, principalmente do primeiro livro da série, que é Anne de Green Gables, e foi transformado num panfleto feminista, foi transformado numa obra de cunho ideológico de esquerda. Mas absolutamente não tem nada a ver, não tem nada a ver com feminismo. Se bem que existe uma personagem neste livro cuja personalidade lembra muito a personalidade da Anne da série da Netflix, que é a Cornelia Bryant. Que a Cornelia Bryant é uma senhora de uma certa idade, solteira, extremamente preconceituosa com relação aos homens e também com relação aos metodistas, principalmente com relação aos homens. E é claro que no final ela acaba se casando, mas durante praticamente todo o livro, todo este livro no caso, ela manifesta um preconceito terrível contra os homens, como se nenhum homem prestasse. Praticamente os únicos homens que ela respeitava eram o Gilbert, marido da Anne, e também o capitão James Boyd. O capitão James Boyd é outro personagem de bastante destaque neste livro, que é um homem já com mais de uns 76 anos, se não me engano, com mais de 70 anos, porque esta obra ela menciona pelo menos 2 anos da vida de Anne nessa casa. E para quem pensa que esta casa é o lar definitivo da Anne, na verdade não é. Se você ler este livro até o final, perceberá que esta não é a casa definitiva da Anne. Haverá uma outra casa ainda a partir do livro Anne Dig Outside, que existe. Eu pretendo ler pelo menos mais um livro dessa série, que é Anne Dig Outside. Existem 2 livros que se eu não me engano, Vale do Arco-Íris e Really Dig Outside, mas eu não pretendo lê-los porque são livros, eu acredito que foram livros que foram escritos anos depois, a pedido dos fãs desta série, que a autora, no caso Lucy Montgomery, escreveu mais 2 livros atendendo a pedidos dos fãs da série. Ou seja, o ciclo dessa série praticamente terminou se encerrou com o livro Ending Outside, mas devido a pedidos insistentes do público, no caso dos leitores, ela escreveu mais 2 livros, mas enfim, esta não é a casa definitiva da Anne, apesar de ser a casa dos sonhos, que era exatamente do jeito que a Anne queria, com todas as características que ela sonhara ao longo da vida dela. Que nesse livro ela está entre os 25 e os 27 anos. Ela já não é mais diretora da escola de Summerside, ela volta para Green Gables, como nós vimos no livro anterior. Ela volta para Green Gables e neste livro ela se casa com Gilbert Blythe em Green Gables e eles se mudam para Four Winds Point. E eu acredito que o lar definitivo deles mesmo, a casa onde eles criam todos os 7 filhos, inclusive
Eu tô com uma dúvida aqui, se esses 7 filhos são todos os filhos, inclusive a Joyce, que a Joyce acaba falecendo logo depois que nasce, é a primeira filha, né, no caso a primogênita da Anne e do Gilbert, ela morre logo depois de nascer, e eu não sei se esses 7 filhos incluem a Joyce ou não, mas enfim, onde todos os filhos a partir do James Matthew, que é o segundo filho da Anne do Gilbert, eles são criados numa casa em Glastonbury, eles se mudam por uma casa em Glastonbury, que é provavelmente o lar definitivo deles, que é a partir do livro Ending Outside. Mas, enfim, os personagens principais deste livro, além da Anne Gilbert, obviamente, são o Capitão James Boyd, Cornelia Bryant. Existe a Leslie Moore também, que há um romance neste livro entre Leslie Moore e Owen Ford, porque a Leslie Moore ela tem uma vida extremamente infeliz, o pai dela se suicida, não, primeiramente o irmão dela morre num acidente, depois o pai dela se suicida, aí ela se casa contra gosto com Dick Moore, que o Dick Moore ele é aquele homem possessivo, aquele homem que praticamente obriga a Leslie a se casar com ele, ameaçando hipotecar a fazenda da família, porque a família da Leslie está pobre, após o pai da Leslie ter morrido, e a mãe acaba hipotecando a fazenda, acho que tinha mais dívidas para pagar, e a família do Dick Moore acaba obrigando a Leslie a se casar com o Dick para não tomar a fazenda, no caso. E a Leslie se casa contra gosto, tem um casamento infeliz, aí o Dick Moore vai para Cuba, porque ele gosta de viajar, assim como o capitão James Boyd, que é um navegador, que inclusive James Boyd é daqueles homens que conversam bastante, contam histórias de suas aventuras pelo mar, e assim como o James Boyd, o Dick Moore ele amava viajar, aí ele viaja para Cuba e acontece uma série de coisas lá em Cuba e ele morre. E o primo dele, que é o George Moore, acaba tomando conta do primo, sofre um acidente, perde a memória, aí acaba voltando, sendo encontrado pelo capitão James Boyd lá em Cuba. James Boyd traz de volta, traz o George Moore, pensando que é o Dick Moore, aí durante 12 anos, se não me engano, a Leslie acaba cuidando do George Moore, pensando ser o marido, e que o George Moore, por causa do acidente, perdeu a memória, ficou praticamente um crianção, sem, praticamente um dependente de tudo, de todos no caso, mas Leslie Moore acaba perdendo praticamente sua vida, acaba praticamente uma morta em vida, sendo obrigado a cuidar daquela que achava que era o marido, mas no fim não é. Aí de repente aparece o Owen Ford, que é escritor, e ele se interessa pela história do capitão James Boyd, pelas aventuras dele pelo mar, e acaba escrevendo um livro das memórias da vida do capitão James Ford, que aqui nesse livro é o Capitão Jim, que é o apelido dele. Aí o Owen Ford acaba se apaixonando pela Leslie e tudo, existe aquele negócio de amor proibido, e aí depois ocorre, existe aqui nesse livro mostra um conflito, uma briga entre a Anne e o Gilbert a respeito de uma cirurgia que o suposto Dick Moore poderia fazer para recuperar a memória. Aí ele é levado para Montreal, se não me engano, para fazer cirurgia, e aí após recuperar a memória, após o homem recuperar a memória, todo mundo descobre que na verdade não é o Dick, é o George Moore. Aí o Owen acaba voltando, a Leslie que fica surpresa com a notícia de que o Dick na verdade era o George. Aí no fim o
mais uma vez a Anne, dessa vez com a ajuda do Gilbert, aproxima Leslie do Owen, os dois se casam, enfim, viram um final feliz. Então é uma história bem abrangente, uma história realmente emocionante, e uma das características principais desta autora, além dela mencionar, apesar de que é uma autora, acredito que seja uma autora cristã, provavelmente presbiteriana, porque no caso a personagem Cornelia Bright tem um preconceito contra os metodistas, além de ter preconceito contra os homens, tem preconceito contra os metodistas, mas a maioria dos personagens desse livro, assim como dos anteriores, eram presbiterianos e conservadores, que existia o Partido Conservador e o Partido Liberal, que acho que até hoje existem lá no Canadá, e provavelmente a autora era presbiteriana e conservadora, e além dela mencionar várias características principais dessa autora, ela faz muitas menções da paisagem, que eu até agora não sei o que é uma bétula. Ela menciona muito bétulas, álamos, enfim, várias espécies de plantas, de árvores, que você tem até dificuldade de montar a paisagem na sua cabeça, porque ela é muito detalhista com relação às paisagens, com relação ao ambiente onde os personagens estão, e ela menciona muito mitologia anglo-saxônica, fadas, duendes, enfim, e também tem muitas citações da Bíblia, por isso que eu acredito que a autora é cristã. Ela menciona muitas passagens da Bíblia, muitos trechos da Bíblia e muitas citações de outros autores também. E eu quero, com relação aos temas desse livro, eu quero deixar alguns textos bíblicos para sua reflexão, para sua meditação. Eu acredito que eu dei muitos spoilers desse livro, até peço desculpas, porque eu no fim acabo dando spoilers, mas mesmo assim leia esse livro, leia desde o primeiro livro, que é The Green Gables, até esse e o próximo também, que é o último livro da série que eu pretendo ler, que é Ending Outside. E eu quero encerrar deixando alguns textos bíblicos para sua reflexão, para sua meditação. Primeiramente o Salmo 37, versículos 3 a 6, porque o tema principal desse livro é sonhos. Nem sempre os nossos sonhos estão de acordo com os sonhos de Deus. Às vezes nós precisamos ouvir, encarar a realidade, às vezes nós precisamos sair de um mundo particular, do mundo dos sonhos, porque a Anne sempre foi uma pessoa, desde o primeiro livro, a Anne sempre foi uma pessoa muito sonhadora, muito com a cabeça nas nuvens, cheia de imaginação, e nesse livro eu acredito que ela tem o maior choque de realidade da vida dela, diante das tragédias, diante de tantas coisas que acontecem. Ela tem finalmente um choque de realidade definitivo, que eu acredito que marcará o final, pelo menos, eu acredito, o restante da vida dela. E nem sempre nossos planos estão de acordo com os planos de Deus. Às vezes os planos de Deus são muito melhores que os nossos. A nossa própria vontade, ela nem sempre está de acordo com a vontade de Deus, porque a nossa carne, nosso coração é enganoso, nossa carne é traiçoeira. Então devemos confiar na vontade de Deus. Deus tem sempre o melhor para nós. E um dos textos bíblicos que eu quero deixar é o do Salmo 37, versículos 3 a 6. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. E também lá no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 1, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da língua. Outra tradução diz, o coração do homem pode fazer planos, a resposta certa vem do Senhor. No livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, um texto bíblico que demonstra o quanto nós devemos tomar cuidado com aquilo, nossos desejos, com nossas vontades, com o nosso coração. Enganoso é o coração e mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? E Jesus Cristo, ele, num dos seus evangelhos, fala algo que é mencionado pelo Gilbert nesse livro como o maior texto da Bíblia. É claro que
para quem conhece bem a Bíblia sabe que João 3,16 é o principal texto da Bíblia, que resume praticamente a Bíblia inteira. Mas é um texto bíblico que profundo, marcante nessa história, principalmente com relação ao que aconteceu entre Leslie Moore e a vida dela, o relacionamento dela com o Ford, enfim, aquela história lá do Dick Moore, George Moore. Esse texto bíblico ele é um divisor de águas em toda a história, no desfecho desse livro principalmente. Está lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade realmente libertou Leslie Moore, conforme está escrito aqui. E encerrando, quero ler também a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja qual for, o que quer que esteja acontecendo com a sua vida, seja bom, seja ruim, Deus tem um plano para a sua vida. Se Deus não permitiu que acontecesse algo com a sua vida, tenha certeza que é livramento de Deus. E se alguma coisa ruim está acontecendo com você agora, com certeza Deus está moldando o seu caráter, Deus está preparando você para algo muito melhor que virá mais para frente. E Deus quer fazer disso que você está passando agora, de ruim, um testemunho para você impactar muitas vidas lá na frente. E finalmente encerrando esse vídeo, quero falar sobre o que diz o apóstolo Tiago no capítulo 4 de sua carta, versículos 13 a 15. E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Não tem nem o que comentar, né? É um texto que demonstra que a nossa vontade nem sempre está de acordo com a vontade de Deus. Devemos nos submeter à vontade de Deus porque ela é boa, perfeita, agradável. Deus sempre tem o melhor para nós, Deus sempre deseja o nosso melhor. E espero que esse livro fale ao seu coração, e principalmente que os textos bíblicos que eu li para comentar a respeito desse livro também tenham falado profundamente no seu coração. E não perca assista novamente os vídeos anteriores desta série da Anne e prepare-se para o próximo vídeo, que é o último vídeo da série de resenhas desta série literária da Lucy Montgomery, que com certeza falar profundamente do seu coração. Deus abençoe, Deus oriente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe nos seus favoritos, inscreva no canal. Deus abençoe e até de bem, se quiser.